Sente-se ou deite-se confortavelmente e embarque nessa fascinante história da Grande Fraternidade Branca. Vamos começar. A Grande Fraternidade Branca é um dos mistérios mais fascinantes do mundo espiritual, invocando imagens de seres iluminados que, de forma silenciosa, têm guiado a humanidade ao longo dos séculos. Muito além de uma organização simples, a fraternidade é descrita como uma irmandade espiritual compostas por mestres ascensionados, seres que deveriam transcender as limitações da essência material. Essa ideia, embora pareça mística, desperta uma curiosidade crescente, especialmente entre os buscadores espirituais que sentem que há algo mais por trás da realidade visível. Neste conteúdo, vamos mergulhar nas raízes da Grande Fraternidade Branca, desvendando o que há de história e o que pertence ao domínio dos mitos. Para entender a origem da fraternidade, é preciso voltar no tempo. Muito antes da sua popularização no Ocidente, as tradições espirituais mais antigas, como as do Egito e da Índia e dos antigos mistérios gregos, já conheciam de seres elevados que guiavam o desenvolvimento da humanidade. No Egito Antigo, por exemplo, os sacerdotes eram vistos como guardiões de um conhecimento sagrado, transmitidos apenas aos iniciados através de rituais secretos. No Oriente, o conceito de mestres espirituais sempre esteve presente, especialmente nas tradições hindus e budistas, que acreditavam na existência dos Mahatmas, seres iluminados que tinham um propósito de proteger e inspirar e aqueles que buscavam o caminho da iluminação. Esses primeiros ditos foram a base de algo que mais tarde seria conhecido como a Grande Fraternidade Branca. Ao longo dos séculos, conceitos esses se misturaram e evoluíram, resultado em uma visão espiritual complexa e inspirada. Com o passar do tempo, a ideia de uma fraternidade de seres iluminados começou a ganhar contorno mais definidos, especialmente com a disseminação do esoterismo no Ocidente. Movimento como hermeticismo, o gnosticismo e mais tarde a alquimia, desenvolvida para a criação de uma narrativa que é o antigo e o moderno. O Oriente e o Ocidente em uma busca contínua pela sabedoria espiritual. A Grande Fraternidade Branca, então, surge não apenas como um símbolo de iluminação, mas como uma promessa de que existe algo além do que os olhos podem ver, algo que nos conecta a uma verdade maior, guardada pelos mestres que de tempos em tempos se revelam àqueles que estão prontos para ouvir. No século XIX, a humanidade atravessava uma época difícil, de enorme ignorância espiritual, crise essa que perdura até os dias de hoje. Assim, os grandes mestres, lá no plano superior, sempre muito atentos à nossa evolução, elaboraram um plano divino para que repercussêssemos nosso caminho de volta à consciência divina. Quando ocorreu a primeira fase da implementação do plano celeste, tomamos conhecimento da Grande Fraternidade Branca, um movimento silencioso para conduzir a humanidade na senda da espiritualidade e para que nos libertássemos de milênios vivendo no medo. Esse plano também previa a libertação daquele Deus de que tínhamos medo, que era fragmentado, distante e separado de nós. Acredita-se que o principal papel da Grande Fraternidade Branca foi o resgate de Deus interno que mora em nosso coração. Nesse movimento, foi criada a Sociedade Teosófica, fundada por Helena Blavatsky.
que inclusive você pode ver toda a história dela no vídeo que vou deixar aqui no card ou aqui na descrição deste vídeo. Para unir os conceitos espirituais do Oriente e do Ocidente, e também para trazer aos seres humanos a universalidade das religiões, a Grande Fraternidade Branca também é conhecida por outros nomes: Hierarquia dos Iluminados, Governo Oculto, Ponte para a Liberdade e etc. A hierarquia espiritual é uma cadeia universal de seres de grande evolução que constitui o meio pelo qual Deus promove a descida da presença e do poder da sua consciência. O nível de realização espiritual de cada um é o critério que estabelece a posição nesta escala chamada hierarquia. A Grande Fraternidade Branca é composta de anjos, arcanjos, Elohis e mestres ascensionados. Todos os seres estão em processo de evolução, e o trabalho desta fraternidade de luz é lembrar-nos que somos seres espirituais e com nossa consciência superior nos liberta de frequência vibratória que nos limita ao planeta Terra, e assim termos a chance de voltar a viver com nossas famílias cósmicas. Estamos sendo convidados a evoluir. Por isso, estamos nesta escola chamada Terra. A história da Grande Fraternidade Branca se entrelaça com as raízes religiosas mais antigas da humanidade, remontando a uma época em que o conhecimento sagrado era transmitido apenas para aqueles considerados designados. No Egito Antigo, há relatos de uma classe especial de sacerdotes que, segundo algumas lendas, possuíam conhecimento oculto e dominavam as leis da natureza. Esses sacerdotes eram conhecidos como guardadores da luz e eram responsáveis por preservar um saber profundo, passando de geração em geração. Nos tempos de Karnak e Luxor, era comum a prática de rituais secretos que, segundo algumas tradições, visavam o despertar da consciência superior e o acesso aos mistérios da vida e da morte. Esses rituais muitas vezes foram acompanhados de iniciações que testavam a força espiritual e moral dos candidatos, preparando-os para uma jornada de ascensão espiritual que só os mais dedicados poderiam completar. No Oriente, uma tradição espiritual não era menos rica. Na Índia, as escrituras védicas falavam de uma posição espiritual onde seres iluminados, conhecidos como rishis, eram considerados guias para a humanidade. Acreditava-se que essas sabedorias eram capazes de se comunicar diretamente com o divino e transmitir esse conhecimento aos seus discípulos. A tradição hindu trouxe a ideia de que a vida é uma longa jornada de crescimento espiritual, e os rishis eram vistos como aqueles que alcançaram o mais alto nível de sabedoria, e por isso tinham a responsabilidade de ajudar outros a seguir o mesmo caminho. O conceito de uma irmandade espiritual presente nas florestas e nos antigos ashrams é considerado um dos pilares para a formação da ideia de uma fraternidade universal e de seres iluminados. A história do budismo também foi fundamental para a construção da narrativa da Grande Fraternidade Branca. Os relatos sobre os Mahatmas, seres que alcançaram a iluminação e decidiram permanecer no planeta terreno para ajudar na evolução espiritual dos demais, foram uma base sólida para a ideia de que existem seres espirituais dedicados ao auxílio da humanidade. No Tibete, acreditava-se que alguns desses mestres viviam em reclusão, escondidos nas montanhas, aguardando o momento certo para compartilhar os seus ensinamentos. A ideia de que a sabedoria espiritual estava guardada em lugares remotos, acessíveis apenas àqueles que estavam realmente estabelecidas, reforça a crença na existência de uma fraternidade espiritual que protege os segredos do universo. A Grécia Antiga, por sua vez, contribuiu com seus mistérios iniciados, que também influenciaram a construção da imagem da Grande Fraternidade Branca nos cultos a Orfeu,
Dionísio e Elísio, os candidatos passavam por rituais que simbolizavam a morte e o renascimento espiritual. A iniciação nos mistérios gregos foi vista como um processo de purificação da alma, onde o iniciado foi elevado ao confronto com suas próprias sombras e ao despertar de uma nova consciência. Essas práticas tinham o objetivo de conectar o ser humano com as forças superiores do cosmos, acreditando que o verdadeiro conhecimento só poderia ser realizado por aqueles que se libertassem das amarras materiais. O ideal de que haja um conhecimento secreto, acessível apenas através da iniciação, ecoa nos princípios da grande fraternidade branca, onde a verdade espiritual deve ser conquistada com esforço e dedicação. Com a expansão do Império Romano e o surgimento do cristianismo, os mistérios exóticos começaram a tomar novas formas, adaptando-se às mudanças culturais e sociais. No cristianismo primitivo, a ideia de uma fraternidade de seres iluminados ganhou uma nova roupagem através dos ensinamentos gnósticos, que falavam sobre a existência de conhecimento oculto, transmitindo apenas para aqueles que buscavam a verdade de coração puro. Textos como o Evangelho de Tomé e o Pistis Sophia descrevem uma posição espiritual onde o conhecimento sagrado é revelado para poucos. Os gnósticos acreditavam que havia uma realidade oculta, um reino espiritual acima do mundo material, que poderia ser acessado através de uma conexão profunda com o divino. Esses elementos místicos também ajudaram a formar a base da grande fraternidade branca, especialmente em sua ligação com o cristianismo esotérico. Durante a Idade Média, as escolas de mistérios foram mantidas vivas através da sociedade secreta com os templários e a Ordem das Rosas Cruzes. Essas organizações preservaram os conhecimentos antigos, enquanto a Igreja exerceu uma forte influência sobre a espiritualidade da época. A Ordem dos Rosas Cruzes, em particular, trouxe de volta a ideia de uma fraternidade espiritual, onde seres sábios e iluminados guiavam o desenvolvimento da humanidade através de símbolos, rituais e ensinamentos secretos. Essas ordens esotéricas acreditavam na existência de uma sabedoria oculta, passada por meio de códigos e mensagens simbólicas, que permitiam o despertar espiritual que estava preparado para recebê-las. A figura de Christian Rosentraus, o lendário fundador da Ordem Rosa Cruz, tornou-se um arquétipo da ciência que possui a chave para os mistérios da vida e da morte. Com o Renascimento, houve um renascimento do interesse pelos mistérios antigos e pelas tradições esotéricas. Filosofia e estudiosos da época redescobriram textos antigos que traziam à tona as ideias de hermeticismo e do neoplatonismo, renovando o interesse pelo conhecimento oculto. Alquimistas e magos, como Paracelso e Agripa, buscavam desvendar os segredos do universo através da alquimia espiritual, acreditando que a transmutação dos metais era apenas uma metáfora para a transformação da alma humana. A crença de que o homem poderia alcançar um estado de perfeição espiritual ecoava a ideia de uma fraternidade de seres iluminados, cujo propósito era guiar os buscadores sinceros. Esses conceitos preparavam o caminho para o surgimento de uma visão moderna da grande fraternidade branca, onde a ciência e a espiritualidade se unem em busca pelo conhecimento maior. O Oriente Médio, especialmente o Egito e a Pérsia, também contribuíam para a construção da narrativa da grande fraternidade branca. A tradição sufista, com seus ensinamentos místicos e poéticos, falou sobre a união com o divino através da purificação do coração e da mente. Os sufis acreditavam que o conhecimento verdadeiro só poderia ser realizado através de uma jornada interior, onde o buscador deveria abandonar
seu ego e se entregar ao amor divino. Essa ideia de uma fraternidade de buscadores espiritualmente conectada por laços de amor e compaixão ressoou profundamente com os mistérios que mais tarde seriam atribuídos à grande fraternidade branca. A crença de que existe um núcleo secreto de conhecimento acessível apenas aos que trilham o caminho da verdade também foi um elemento-chave nas tradições místicas do Oriente Médio. A tradição cabalística, que surgiu no judaísmo, também deixou uma marca importante na construção na ideia de uma fraternidade espiritual. A Cabala fala sobre a árvore da vida, uma representação simbólica do universo, onde cada séfira representa um aspecto da criação divina. Os cabalistas acreditavam que através do estudo e da meditação era possível acessar os segredos da criação e se conectar com as esferas superiores. A tradição cabalística reforçou a ideia de que o conhecimento espiritual está codificado e que apenas aqueles que se dedicam ao estudo e à prática conseguem compreender seus mistérios. Essa visão de um conhecimento oculto, protegida por mestres seguros, ecoa diretamente na narrativa da grande fraternidade branca, onde o despertar espiritual é visto como uma jornada complexa e profunda. A ascensão do esoterismo no século XIX e XX consolidou a ideia de uma grande fraternidade branca, influenciada por correntes com a teosofia e a antroposofia. A figura de Helena Blavatsky foi fundamental para trazer à tona os conceitos de mestres ascensionados que se originaram de membros da grande fraternidade branca. Através de seus escritos, Blavatsky apresentou ao Ocidente uma visão renovada dos mestres espirituais que, segundo ela, guiavam o destino da humanidade de forma invisível. Seus textos falavam sobre uma fraternidade de seres iluminados, espalhados pelo mundo e que protegiam os segredos da sabedoria antiga e estavam prontos para revelar o que estavam espiritualmente preparados. A narrativa da grande fraternidade branca tomou forma combinando antigas tradições espirituais com um novo esoterismo que continua a fascinar até os dias de hoje. Os mestres ascensionados, figuras centrais da grande fraternidade branca, são descritos como seres que na vida atingiram um elevado nível de consciência espiritual, permitindo que transcendesse as limitações da matéria. Cada um desses mestres é considerado de uma guarda-sabedoria específica, relacionada a diferentes aspectos da vida e da evolução espiritual da humanidade. Alguns desses mestres, como Saint Germain, Kuthumi, El Morya, tornaram-se figuras conhecidas no esoterismo ocidental, onde seus ensinamentos continuam a influenciar buscadores até hoje. A presença desses seres na história da fraternidade sugere uma linha ininterrupta de transmissão de conhecimento espiritual, onde cada mestre, ao alcançar a iluminação, assume a responsabilidade de guiar a humanidade rumo a um futuro de paz, harmonia e evolução. A figura de Saint Germain é uma das mais enigmáticas e fascinantes entre os mestres ascensionados. Conhecido por sua suposta imortalidade, Saint Germain foi vivido durante os séculos, influenciando eventos históricos e espalhando ensinamentos sobre a alquimia espiritual e transformação pessoal. Alguns relatos indicam que ele esteve presente nos cortes europeus do século XVIII, onde era conhecido por sua inteligência brilhante e habilidade aparentemente sobrenaturais. Acredita-se que Saint Germain trouxe à tona o conceito de chama violeta, uma energia espiritual de transmutação que, segundo seus ensinamentos, pode purificar a negatividade e acelerar o processo de ascensão espiritual. Sua mensagem de liberdade, poder pessoal e evolução espiritual continua a ecoar, convidando aqueles que buscam o despertar a trilhar o caminho da transformação interior. Outro nome notável é Kuthumi,
que é frequentemente associado à sabedoria e o conhecimento espiritual profundo. Kuthumi é visto como um mestre que traz clareza e compreensão, ajudando seus seguidores a desenvolver uma visão mais ampla e iluminada do mundo. A ele são atribuídas mensagens que incentivam o equilíbrio entre a mente e o coração, destacando a importância de alinhar a sabedoria intelectual com a compaixão e o amor incondicional. Seus ensinamentos falam sobre a unidade de todas as coisas e a necessidade de desenvolver uma consciência que vai além das divisões e superações. Kuthumi é conhecido por guiar aqueles que estão no início da sua jornada espiritual, oferecendo apoio para que superem suas dúvidas e medos, incentivando-os a confiar na sabedoria que reside em seu interior. El Morya, por sua vez, é frequentemente associado à força e à determinação para a realização dos propósitos espirituais, considerando o mestre de liderança e coragem. El Morya inspira seus seguidores a assumirem a responsabilidade por suas vidas e seguirem o caminho espiritual com firmeza. Seus ensinamentos enfatizam a importância de agir de acordo com a verdade interior e de não temer os desafios que surgem no caminho. El Morya é visto como um guia para aqueles que precisam de força para transformar suas vidas, destacando a importância da fé e da determinação inabaláveis. Ele é descrito como um mestre que trabalha para despertar a força espiritual que todos possuem, investindo cada indivíduo a se tornar um líder em suas próprias vidas e trilhar o caminho da luz com coragem. Os mestres ascensionados não são vistos apenas como figuras históricas, mas como presenças ativas no desenvolvimento espiritual da humanidade. De acordo com os ensinamentos da Grande Fraternidade Branca, seus mestres têm a capacidade de comunicar com aqueles que estão em sintonia com suas frequências espirituais. Acredita-se que eles atuem nos planos sutis, inspirando pensamento, intuições e insights nos buscadores espirituais que estão prontos para receber sua orientação. É dito que eles podem se manifestar de forma invisível durante momentos de grande transformação pessoal, guiando as pessoas por meio de sonhos, meditações ou sincronicidades que acontecem de maneiras aparentemente inexplicáveis. A ideia de que há uma fraternidade de seres elevados trabalhando silenciosamente para o bem da humanidade reforça a esperança de que o espiritual é um objetivo coletivo e não individual. Embora a ideia de mestres ascensionados possa parecer distante ou inatingível para muitos, os ensinamentos da Grande Fraternidade Branca destacam que todos têm o potencial de alcançar a iluminação. Os mestres são considerados exemplos de seres humanos que, através da disciplina e da compaixão e da busca sincera pela verdade, conseguem transcender as ilimitações da existência material. Esse conceito é uma fonte de inspiração para aqueles que buscam uma vida de propósito e significado, pois sugere que a ascensão espiritual não está reservada a poucos eleitos, mas está ao alcance de todos que trilham o caminho da luz. A ideia de que há seres iluminados que percorrem essa jornada é que agora ajudam a humanidade a reforçar a noção de que o universo é um lugar de aprendizado contínuo, onde o conhecimento espiritual é compartilhado e multiplicado. A mensagem dos mestres ascensionados é clara. O caminho da iluminação é um processo que exige dedicação, fé e coragem. Cada mestre, com suas características únicas, representa um aspecto dessa jornada espiritual, oferecendo um mapa para aqueles que se sentem chamados a seguir esse caminho. Através de suas histórias e ensinamentos,
os mestres ascensionados continuam a inspirar uma legião de buscadores que, em meio a dificuldades e desafios da vida cotidiana, encontram neles um farol de esperança e orientação. A crença na grande fraternidade branca é a última análise, um chamado para que cada pessoa desperte seu próprio potencial espiritual, descobrindo que, ao final, a iluminação não é um destino distante, mas sim uma jornada interior que começa no momento em que decidimos buscar uma verdade. A história da grande fraternidade branca não se limita apenas aos ensinamentos dos mestres ascensionados, mas também à sua missão de auxiliar a humanidade e atravessar momentos de transição e despertar espiritual. Eles são considerados guardiões do progresso espiritual do planeta, trabalhando nos bastidores para influenciar positivamente o curso da história. Cada ato de segurança, cada avanço em direção à paz e à harmonia é visto como um reflexo da intervenção sutil daqueles seres que, apesar de não serem visíveis aos olhos humanos, estão constantemente presentes, oferecendo sua orientação silenciosa. Há aqueles que acreditam que a grande fraternidade branca se manifesta de forma mais visível em momentos de grande necessidade, quando a humanidade se encontra à beira de transformações significativas. Disse que os mestres ascensionados inspiram líderes espirituais, cientistas e pensadores a trazer novas ideias e descobertas que contribuem para o bem maior. Esses momentos de inspiração são considerados lampejos de consciência superior, janelas através das quais a energia da fraternidade flui para o mundo. A conexão com esses mestres não é algo reservado a poucos escolhidos, mas algo que qualquer um pode alcançar através da meditação, da oração e da busca sincera pelo crescimento espiritual. É uma ligação que transcende a lógica e entra no domínio da fé e da intuição, onde o invisível se torna tangível através da experiência interior. Muitas tradições espirituais relatam histórias de encontros místicos com os mestres ascensionados, onde indivíduos comuns, em momentos de crise ou dúvida, recebem orientações diretas dessas entidades de luz. Esses relatos descrevem experiências intensas de amor, paz e clareza, como se um véu tivesse sido levantado, revelado a verdadeira natureza da realidade. A sensação de proteção e apoio aos mestres oferecem algo que, segundo essas histórias, vai além da compreensão humana, tocando a essência da alma e reacendendo a chama do propósito. Esses encontros são vistos como convites para que cada indivíduo se lembre de sua própria presença interior e de que parte de algo muito maior e que, mesmo nas trevas mais densas, a luz dos mestres ascensionados nunca deixa de brilhar. No entanto, a missão da grande fraternidade branca não é apenas uma tarefa de iluminação pessoal, mas também de transformação global. Acredita-se que os mestres estão empenhados em elevar a consciência coletiva da humanidade, trabalhando para dissolver energias negativas, medos e ilusões que mantêm o mundo preso a ciclos de sofrimento. Através de suas mensagens, os mestres enfatizam a importância do serviço ao próximo, da compaixão e do amor incondicional como caminhos para a transformação do mundo. Cada ação positiva, cada pensamento de amor e cada gesto de generosidade são vistos como parte de um movimento maior, uma onda de luz que gradualmente eleva a vibração do planeta e prepara o terreno para uma nova era de paz e harmonia. O objetivo final da grande fraternidade branca é a ascensão da Terra e de todos os seres habitados para uma nova realidade, onde a dualidade é transcendida e a unidade é completa. Essa ascensão não é um evento arrependido ou catastrófico, mas um processo gradual de despertar que acontece dentro de cada ser humano. A fraternidade atual, como guia nesse caminho,
aponta as orientações e oferece as ferramentas possíveis para que cada indivíduo encontre sua própria luz. A crença é que ao final desse processo, a humanidade se tornará consciente de sua verdadeira natureza divina e do seu papel no grande plano cósmico, vivendo uma harmonia com o universo e manifestando uma realidade de amor, abundância e sabedoria. É um sonho de transformação global que começa no coração de cada pessoa que, inspirada pelos mestres ascensionados, decide trilhar o caminho da luz. A simbologia da grande fraternidade branca está intimamente ligada aos 7 raios de luz, que representam diferentes qualidades e aspectos da energia divina. Cada raio possui cor específica em uma frequência energética que ressoa com os aspectos diferentes da consciência humana e do universo. Os raios são vistos como o caminho espiritual que os mestres ascensionados utilizam para guiar a humanidade em sua jornada evolutiva. Eles são descritos como um fluxo de energia que irradiam ao coração da fonte divina e se manifestam em diferentes formas de sabedoria, poder, amor, cura e iluminação. Cada indivíduo ao longo da sua vida pode sentir uma atração particular por um ou mais desses raios, deixando as lições que sua alma deseja aprender e os dons que vierem a expressar no mundo. O primeiro raio, frequentemente associado ao cor azul, representa a vontade e o poder divino. Ele é simbolizado pela liderança, pela coragem e pela força interior, permissão para seguir um propósito maior. É um raio que convida as pessoas a se conectarem com a determinação e a confiança que residem em seu interior, a fim de realizar mudanças significativas em suas vidas e na sociedade. Já o segundo raio, de cor dourada, é o raio da sabedoria e do amor, enfatizando a importância da compreensão e da compaixão na jornada espiritual. Ele inspira o desenvolvimento de uma mente iluminada, capaz de enxergar além das aparências e de abraçar o outro com um coração aberto e amoroso. Estes primeiros raios estabelecem a base para uma compreensão mais profunda da missão de cada um no mundo. O terceiro raio ressoa com a cor rosa. É o raio do amor incondicional, da beleza e da criatividade. Ele encoraja a expressão dos sentimentos mais elevados e o cultivo de uma vida inspirada pela alegria e pela harmonia. É um convite à criação da beleza no mundo, seja através das artes, das palavras ou dos gestos cotidianos, sempre impregnados de um sentido mais profundo de conexão com o sagrado. Os raios seguintes, do 4º ao 7º, continuam a explorar facetas da experiência humana e espiritual, desde a purificação e transformação até a liberdade e a magia. Cada um desses raios é um aspecto do divino que o mestre ascensionados trazem à tona para ajudar a humanidade a se lembrar de sua verdadeira essência e do poder que tem para transformar a si mesma, ao mundo ao seu redor. Essa simbologia dos 7 raios de luz não é apenas uma teoria ou um conceito exótico, distante, mas uma realidade viva para aqueles que se dedicam a trilhar o caminho espiritual. Cada um desses raios podem ser invocado e trabalhando na vida cotidiana, seja através de meditações específicas, orações, decretos ou práticas espirituais que alinham a pessoa com as qualidades e virtudes de cada raio. A prática consciente com os raios é vista como um caminho de autoaperfeiçoamento e de serviço ao mundo, onde cada pessoa, ao se alinhar com essas energias, se torna um canal de luz e transformação. A crença é que, se ao se conectarem com a energia dos raios, os buscadores espirituais recebem o apoio e a orientação dos mestres ascensionados, que os ajudam a manifestar o seu maior potencial e a caminhar em direção à sua verdadeira missão de vida. A influência da grande fraternidade branca no mundo moderno
vai além das implicações e dos ensinamentos espirituais. Muitos veem sua presença nas grandes transformações sociais, culturais e espirituais que ocorreram ao longo dos séculos, especialmente nos momentos em que a humanidade parecia estar à beira de um colapso. A fraternidade é considerada uma força unificadora que trabalha para guiar a humanidade em direção a um futuro onde a paz, a harmonia e a iluminação sejam realidade para aqueles que acreditam em sua atuação. Cada avanço em direitos humanos, cada movimento de paz e cada descoberta científica que traz benefício para todos são visíveis como manifestações diretas do apoio silencioso desses mestres, que inspiram e orientam aqueles que estão prontos para ouvir o seu chamado. Os mestres ascensionados são frequentemente considerados como mentores espirituais de líderes, pensadores e inovadores que marcaram a história. E é aqui que eles se comunicam através da intuição, sonhos e momentos de inspiração profunda, plantando sementes de ideia que, quando cultivados, têm o poder de transformar sociedades internas. Muitos dos grandes avanços na consciência coletiva, como o movimento pelos direitos civis, as campanhas pela paz mundial e as correntes de pensamentos que promovem a unidade e a fraternidade entre os povos, são direcionados à influência discreta da fraternidade. Acredita-se que os mestres estão sempre trabalhando nos bastidores, ajudando a humanidade a avançar, mesmo em tempos de grandes adversidades. Para os seguidores da grande fraternidade branca, o chamado dos mestres é claro: cada indivíduo em potencial agente de transformação no mundo. Através do despertar espiritual, as pessoas são convidadas a assumir seu papel na construção de uma nova era, onde a compaixão, a sabedoria e a solidariedade guiam as decisões e os destinos. Essas transformações começam no início pessoal, quando cada um decide olhar para dentro e encontrar a luz que reside em seu próprio coração. É um convite a transcender o ego e abandonar as limitações impostas pelas opiniões antigas e se tornar um reflexo de luz que os mestres ascensionados representam. É um chamado à ação, mas também à reflexão, um movimento que busca unir a consciência individual com a consciência global. O futuro que a grande fraternidade branca vislumbra não é um destino fixo, mas uma possibilidade que depende das escolhas de cada pessoa. Eles ensinaram que o caminho para essa nova era, contribuído a cada dia, com cada pensamento, palavra e ação que se alinham com a verdade e o amor. Para os mestres, o destino da humanidade é de ascensão, um processo contínuo de evolução onde o potencial divino se manifesta de forma que cada vez mais clara e pura, o caminho e o desafio, e exige coragem, mas os mestres estão sempre prontos para apoiar aqueles que escolhem seguir a trilha da luz, e assim a fraternidade permanece silenciosa, mas sempre presente, aguardando o momento em que cada alma desesperada para sua verdadeira essência e a se ajuntar à grande dança cósmica da evolução espiritual.